E aí, meus amigos e amigas, continuando aqui a nossa leitura do livro de Mateus, nossa leitura sequencial. Hoje, Mateus, capítulo 7. O juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o critério com que julgardes, sereis julgados também. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Para quem não sabe, argueiro é algo pequeno, é um cisco, é algo irrelevante. Não tem como ver com o olho nu. Um cisco você só consegue ver com um binóculo. E por que tu reparas o cisco, que não tem como ver com o olho nu, no olho do teu irmão, porém não reparas, não enxerga na trave que está no teu próprio olho? Trave, para quem não sabe, é aquilo do campo, do futebol, onde faz o gol, aquela trave, que, se eu não me engano, é 2 metros de largura por 2, em alguma coisa de altura, algo gigantesco. Ou como dirás a teu irmão: deixar-me, pois, tirar o argueiro do teu olho, o cisco, quando tens a trave no teu? Hipócrita, ator, mentiroso, farsante, tira primeiro a trave do teu olho, que está visível a todo mundo. Porém você não vê, porque você está preocupado com a vida alheia. Então verás claramente para tirar o argueiro, o cisco, do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem, vos coma, vos devore, se volte contra vocês. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Esse pedir aqui não é pedir para o próprio deleite, não é pedir pensando nos seus pensamentos narcisistas e pessoais. É um pedido para transbordar para o próximo, pois todo aquele que pede pensando no próximo recebe. O que busca encontra, e a quem bate se abre. Ou qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis ou pedis que os homens vos façam, fazei-lo vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, principalmente os religiosos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Porque para você entrar pela porta estreita, você tem que perdoar o próximo. Você tem que ser o samaritano que viu o homem deitado ao caminho depois de ser espancado e o ajudou. E o samaritano era tido como o vilão, como o inimigo. Ele entrou pela porta estreita. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela aparência, não é pelo modo bonito de falar, é pelos frutos. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bons frutos. Fique de olho nos frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não tem como ser ao contrário. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olhem os frutos. Para de olhar se revela CPF, identidade, a cor da calcinha da irmã, a cueca do varão, e olha os frutos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres, ó Senhor? Então lhes direi, abertamente, explicitamente, com veemência, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, não é só ser simpatizante, não é só ser amigo do Evangelho, é praticar. É todo aquele que praticar, não é o gospel, não é o religioso, não é o que vai no templo, não é o que faz campanha, não é o que dá o dízimo, não é o que sobe ao monte, não é o que anda todo engravatadinho, é todo aquele que ouve as palavras e pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, com força, com violência contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, entra no ouvido e sai no outro, será comparado a um homem insensato. Eu chamaria aqui, o Jadson chamaria de um homem burro, homem tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, e não como os escritores, e não como os donos dos templos, porque eles só falavam uma coisa e faziam outra. Essa é a leitura de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nos vemos amanhã. Deus abençoe.